Você quer que alguém te ajude. Então você está aqui, ó. Tá. Você está aqui. Certo? Como é que a gente faz para te ajudar? Então você tem que dizer o que você quer, tá? O que seria dizer o que você quer? Você quer, se for analisar aqui, ó, você quer vir para cá? Você quer vir para cá? Ou você quer vir para cá? Ou você quer vir para cá? Vamos chamar então de A, B, C, D. E aqui está o início. Tá bom? Tá bom. Como é que a gente faz? Bem, eu diria para você que tem uma situação mais complicada ainda. É quando você não sabe. Não, mas eu estou querendo é vender. Tá? Não, mas eu estou querendo é ganhar dinheiro. Tá? Mas eu estou querendo... Aí, sei lá, eu quero que o meu negócio vai bem. Tá? Então, deixa eu te contar uma coisa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que dizer a quem você quer servir. Qual que é o cliente que você quer servir? Eu diria até para você que era mais fácil se você colocasse algo que tivesse uma certa sintonia. Por exemplo, o que você quer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. É como se eu fizesse o seguinte, olha, primeiro eu quero chegar aqui, depois eu quero chegar aqui e depois eu quero chegar aqui. Então aqui, ó, entre o 1, o 2 e o 3, a diferença seria questão de... Deixa eu melhorar o 2 aqui, que eu não gostei dele. Entre o 1, o 2 e o 3, a diferença é questão de tempo. É o tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3. Vamos chamar, por exemplo, de tempo de 1 ano, o tempo 2 de 2 a 3 anos e o tempo 3 de 5 anos, por exemplo. Tá? Então, a gente teria aqui mais ou menos, eu vou pegar aqui, ó. Então, aqui seria 1 ano, em torno de 2 anos, em torno de 5 anos, tá bom? Então, essa aqui é a sua caminhada. Só que aí tem um detalhe, tá? Por que eu estou colocando numa certa uma linearidade? Qual que é a lógica disso? Vamos supor, aquilo que eu quero hoje não ajuda para o que eu quero para daqui a 2 anos. E não tem nada a ver com o que vai acontecer comigo daqui a 5 anos. Quer dizer, as coisas elas não se fortalecem, tá? Aquilo que você faz hoje não vai somar para aquilo que você faz na próxima etapa, certo? Então não seria interessante que acontecesse isso. Seria interessante que você soubesse o que você quer. Talvez um espaço maior de tempo, tá? Talvez um espaço maior de tempo. Depois, a partir desse espaço, você reparte o maior tempo em menos tempo e aí você passa a monitorar o menos tempo para chegar àquilo que você quer, tá? Qual que é a lógica disso? Tem uma das coisas que eu já percebi que é muito importante, que é o seguinte, é o presente versus o futuro, tá? Porque aqui nós estamos falando daquilo que está acontecendo agora, certo? Aqui é o presente, certo? Aqui é o presente. Vamos pegar melhorar esse P aqui que está feio. E aqui está o futuro, certo? Então seria essa sequência, tá? Tá. Pois bem, então eu estou parando aqui porque tem uma plaquinha aqui que eu ganhei da Assembleia Legislativa de Goiânia, está batendo aqui. Tinha tirado ela para pregar um quadro. Pois bem, então qual é a ideia? Era bom que você soubesse o futuro por conta do que acontece é o seguinte, eu escuto demais aquela ideia, é o seguinte, não, eu tenho que pegar, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a uns tempos, tá? Então eu tenho que preocupar com agora, porque o futuro eu nem sei se eu vou estar lá. Eu escuto isso direto, tá? E aí eu concordo que é verdade. Só que eu fico pensando o seguinte, se eu tivesse pensado nisso desse jeito, eu estava lascado. Por quê? Porque até eu não morri. E se Deus ajudar e tudo está torcendo a favor, as pessoas vivem mais, também vai acontecer a mesma coisa com você. Então, o que significa isso? Quem empreendeu, a pessoa que empreende, ela está jogando um pouco para o futuro do que o presente.
tá? Você fala assim, eu vou montar um negócio. Você vai montar um negócio, você vai ampliar o seu empreendimento, você vai ter que investir, entendeu? Você vai ter que investir. Então, aquele dinheiro que você investiu, é como se você não pudesse contar com ele hoje. Por quê? Porque aqui você investiu, tá? E normalmente uma das dúvidas que eu já percebi entre as pessoas que são empreendedoras e aquelas que são funcionário, é porque o funcionário, para ele, e eu concordo com isso, tipo, com o raciocínio dele, quer dizer, eu entendo, vou trocar o termo, eu entendo o raciocínio. Por que eu vou ficar guardando dinheiro se eu posso, por exemplo, viver bem hoje? Eu sei que eu vou ganhar, dependendo daquilo que a pessoa faz, eu vou ganhar isso, então é uma outra lógica. É uma outra lógica que a gente tem que respeitar. Agora, se você é empreendedor, se você criou um projeto para 5 anos, então você vai ter que abrir mão de muita coisa aqui. Você vai ter que abrir mão de um pedaço do seu presente em troca de uma parte do futuro, tá? Uma das coisas que acontece com empreendedores é que eles têm uma convicção e eles torcem e eles fazem tudo para que o futuro seja melhor do que o presente, tá? E o que a gente observa isso na prática? Na prática, aqueles que hoje têm um futuro que te inspira, eles fizeram essa caminhada. Todos eles, de alguma forma, em algum momento, eles abriram mão do presente em troca do futuro. E talvez continuem ainda fazendo isso até hoje, tá? E veja bem que eu escuto isso e isso é coisa ditado popular, que é o seguinte, avô nobre, pai rico, neto pobre. Não estou dizendo que essa hierarquia aconteça sempre, tá? Mas eu sei que normalmente as heranças, somente 15% das heranças elas continuam. 85% da riqueza ela é produzida. Então essa 85% da riqueza foi produzida por esse comportamento, tá? Pessoas que pensaram desse jeito, pessoas que acreditaram no futuro. Estou colocando aqui uma projeção de 5 anos, tá? Evidentemente, pode-se fazer projeções maiores, tá? Eu conheço quem faça maiores, mas se você nunca fez uma projeção, começa pequeno, começa pelo menos ter uma projeção, que aí depois você faz, tá? Então você faz uma projeção, qual que é a lógica disso? Daqui a 5 anos eu quero, em termos de atendimento de cliente, em termos de empresa, se você materializar um sonho para cá, então aí depois você traz para 2 para 1. Uma coisa que você vai perceber é que as coisas elas não vão acontecer assim, de maneira linear, tá? Veja bem que eu coloquei projetos que eles seguem essa sequência, mas isso não é linear. Isso acontece em zigue-zague. Então, às vezes, você faz alguma coisa, vem para cá, às vezes vai para lá, às vezes vem e vai, mas os negócios são em zigue-zague, tá? Tem altos e baixos. Então, tem pessoas que elas ficam apavoradas porque, mas por que eu fiz isso e não deu certo? Na verdade, é o seguinte, quando não dá certo, não é bem que não dá certo. Ou você segue no seu caminho, ou você aprende. E assim você vai seguindo. O certo é o seguinte, é que essa caminhada ela nunca deixa de acontecer, tá? E isso que é importante, tá? Eu estou preparando uma palestra para essa semana e eu tenho que lembrar, na verdade, eu vou falar sobre planejamento, finança, marketing e organização em pessoas. Só que eu fico imaginando o seguinte, o meu primeiro desafio não é exatamente ensinar as pessoas isso. O primeiro desafio é fazer elas quererem aprender, entendeu? Mas então eu quero ter um futuro. Sim, você tem que querer esse futuro, você tem que materializar, você tem que imaginar esse futuro, tá? E na hora que você imagina, aí eu vou pegar e falar para você, olha, para sair daqui e chegar aqui, vamos ver o que você precisa. Aqui já é um pedaço do planejamento. Vamos aprofundar no planejamento para que isso aconteça. Vamos analisar o financeiro para ver como é que você vai controlar o financeiro para que aconteça. Vamos analisar como é que vai ser o marketing para você identificar melhor o seu cliente para que isso aconteça. Como é que você tem que agir em relação às pessoas, colaboradores, para que possa fazer essa caminhada. E como é que você vai organizar a sua empresa para chegar nesse ponto. Veja bem que tudo começou a partir de um projeto de futuro.
Tá? Se você fala assim, eu não tenho o projeto, não, você não tem ainda. Talvez é porque você ainda não tinha escutado alguém, sem você saber onde você quer ir, aí fica difícil te ajudar. Qualquer pessoa não vai conseguir ter muito êxito disso. Mas na hora que você fala para onde que você quer ir, a primeira coisa que a gente vai fazer é validar se aquilo que você quer fazer, se é possível de ser feito. E nós vamos validar que jeito? Através de pergunta e analisando. E à medida que você vai materializando essa forma de pensar, você vai ficando cada vez mais eficiente, tá? De maneira que na etapa 1 para a etapa 2, você vai perceber que você cresce enquanto pessoa. Da etapa 3 para 2 para 3, você cresce mais enquanto pessoa. E não é um critério acadêmico, mas é um critério de resultado e que isso vai fazer com que você perceba, nossa, agora depois de 2 anos eu tenho mais cliente. Agora nos 5 anos eu tenho mais clientes, eu tenho mais faturamento, eu tenho mais lucro. Essa é a lógica, entendeu? Nós vamos conversar bastante sobre isso e eu vou dar muitas dicas durante essa semana a respeito dessa caminhada. Eu vou começar primeiro falando um pouco sobre como é que se faz esse planejamento. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.